Miguel Gonçalves, bem-vindo e muito obrigada por estar connosco. Um dos problemas, muitas vezes graves, destes doentes é a questão da insuficiência respiratória, por causa precisamente da questão dos músculos, como a se explicava. Aliás, penso que dos sintomas, muitas vezes, da doença é as pessoas salivarem demais, e isso tem a ver precisamente com a dificuldade que têm, por exemplo, de engolir a saliva. Isso tem a ver com os músculos a funcionarem mal, e no caso da respiração também. E o Miguel trabalha muito em particular esta questão, não é? Que pode ser um fator de sofrimento muito grande nesta doença. Sim, antes de mais, Eduardo, muito obrigado pelo convite para participar no vosso programa, que muito tem esclarecido nos mais diversos tópicos da sociedade portuguesa e em geral, e hoje nesta doença específica que é a esclerose lateral amiotrófica. De facto, a fatalidade da esclerose lateral amiotrófica, já foi aqui falada, é muitas vezes relacionada e, em grande parte, de causa exclusiva da insuficiência respiratória. Portanto, a insuficiência respiratória é a primeira causa de morte na esclerose lateral amiotrófica. E, de facto, é na prevenção e no tratamento da insuficiência respiratória que nós podemos prolongar a vida do doente com esclerose lateral amiotrófica, e o facto, e muitas vezes ao estereotipo de incurável associada à esclerose lateral amiotrófica, mas eu costumo dizer aos meus doentes que, e muitas vezes eles vão à internet e veem a nuvem negra do incurável, eu costumo dizer aos meus doentes que o incurável não é sinónimo de intratável. Portanto, há tratamento sintomático para as consequências desta doença. Obviamente que, do ponto de vista muscular, o doente vai ficando cada vez mais limitado, do ponto de vista motor, desloca-se cada vez menos, mexe-se cada vez menos. Mas, Eduardo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nos últimos 15 anos eu tenho visto uma evolução tecnológica extraordinária no que diz respeito à disponibilidade de ajudas técnicas. As ajudas técnicas ao doente com ela nunca foram tão disponíveis e tão evoluídas como são agora. E a tendência é evoluir cada vez mais. E obviamente que dentro dessas ajudas técnicas existem as ajudas técnicas aos músculos respiratórios. Portanto, o doente com esclerose lateral amiotrófica, assim como começa a ficar mais fraco dos músculos das pernas, dos músculos dos braços, começa a ficar mais fraco de respiração. Começa a ter alguma dificuldade a respirar, normalmente começa durante o sono, portanto, começa a ter sintomatologia. Quando está em repouso e quando os músculos estão em repouso. Exatamente, também, quando ele está a dormir, existe uma fraqueza acentuada dos músculos respiratórios quando o doente está a dormir, e começa a ter sintomas diurnos que são relacionados com aquilo que nós chamamos a hipoventilação noturna relacionada com a fraqueza muscular. E, normalmente, a primeira ajuda técnica que se dá, depois de devidamente avaliado, num centro com experiência, num centro de referência, é dada um suporte ventilatório durante a noite, portanto, uma ventilação até não invasiva, com uma máscara, em que o doente mantém a sua respiração estabilizada durante a noite, e depois, à medida que a doença vai evoluindo, o doente vai ficando cada vez mais fraco do ponto de vista respiratório, e essas ajudas ventilatórias não invasivas vão começar a estender-se durante o dia, estando mesmo o doente, no final, numa fase mais avançada. Essa ajuda ventilatória durante a noite permite depois os doentes passarem melhor durante o dia, numa fase inicial. Respirarem melhor e prolonga esse tempo em que têm capacidade respiratória ou não? Não tem nenhum efeito sobre a degeneração dos músculos? O processo continua, ou não? Neste momento, nós estamos em condições de dizer que o uso precoce do suporte ventilatório não invasivo durante a noite atrasa a progressão da disfunção respiratória. Ou seja, mesmo que o doente não tenha a sintomatologia que justifique o uso da ventilação não invasiva durante a noite, a partir do momento que ele atinge uma percentagem de capacidade respiratória, que nós sabemos que está na volta dos 60% a 70%, está provado, já há estudos científicos publicados em boas revistas, que tem a vantagem de diminuir a progressão, e até o doente fica, poupa. Portanto, a esclerose lateral amiotrófica é a doença da assistência, é a doença do descanso. E o suporte ventilatório durante a noite e depois, mais tarde, um pouco durante o dia, descansa aos músculos respiratórios. Os músculos respiratórios ficam mais fortes, um bocadinho mais fortes depois de usar, porque têm menos trabalho, descansam mais. E, obviamente, que, como disse bem,
Há outros fatores que poderão condicionar também a questão da respiração nos doentes com ela, que tem a ver com alguma disfunção da musculatura da garganta, da musculatura responsável pela fala, pela tosse e pela deglutição. Portanto, os músculos chamados músculos bulbares são responsáveis por estas três funções e quando esta doença afeta agressivamente esses músculos, poderá também condicionar a parte respiratória e muitas vezes estes doentes necessitam também de outras estratégias para os ajudar a alimentar e até para os ajudar a tossir. Até porque muitos destes doentes aspiram muita saliva, acabam por correr um grande risco de infecções respiratórias, principalmente no inverno, quando todos nós temos gripes, todos nós temos constipações. Não fazem a drenagem natural. E as secreções dificilmente vão sair porque eles não conseguem tossir. Querem relação ao nariz, querem relação à garganta, não é? E também, hoje em dia, não estamos em condições de promover tecnologicamente uma assistência a essa tosse para que eles possam correr menos riscos e possam libertar também as suas secreções. Eu vou querer saber também primeiro se essa é a única assistência que se pode dar ou se, por exemplo, a fisioterapia também funciona aí e pode ajudar também a fortalecer os músculos ou pelo menos a torná-los durante mais tempo mais resistentes e perceber se há algum tipo de prevenção que pode ser feita antes do uso das máscaras respiratórias noturnas de que me estava a falar. Há formas de prevenir esta insuficiência respiratória quando uma pessoa é diagnosticada com a doença? Há um trabalho prévio que se pode fazer ou não? O conceito de insuficiência ventilatória nesta doença é inevitável. Portanto, sabemos que um dia um doente com ela vai começar a ter fraqueza dos músculos respiratórios e a função dos músculos respiratórios, que é respirar, vai ficar comprometida. Portanto, não há forma de prevenir a insuficiência ventilatória porque ela vai acontecer. Existem formas de prevenir a sintomatologia associada a essa insuficiência ventilatória. Portanto, atuando precocemente nos doentes com ela, podemos prevenir a dispneia, por exemplo, podemos prevenir aquela falta de ar, podemos prevenir o sofrimento respiratório e vamos acompanhando a insuficiência ventilatória porque, pronto, é preciso dizer que a insuficiência, assim como o músculo da perna, o músculo do braço, poderá ficar totalmente paralisado, o músculo da respiração, os músculos da respiração e da tosse vão também ficar totalmente paralisados. Portanto, enquanto uma pessoa que não mexe a perna ou não mexe os braços de maneira nenhuma, é ajudado através de algumas ajudas técnicas ou é mobilizado por terceiros, mas uma pessoa que não consegue mexer os seus músculos respiratórios não consegue viver se não for assistido por um suporte ventilatório. Portanto, é preciso também informar que a insuficiência chega ao ponto da dependência total que a nós e as pessoas com mais experiência em doentes com ela não causa um grande drama, nem um grande transtorno, porque sabemos hoje em dia que a tecnologia permite-nos suportar 24 horas durante anos e anos um doente desta forma, como é que isso respirando é feito, artificialmente. Começa, como eu disse, durante a noite, depois, à medida que a doença vai evoluindo, é muito difícil hoje em dia fazer um prognóstico de evolução. Nós temos doentes que evoluem muito rápido e doentes que evoluem muito lentamente. Portanto, penso que isso ainda está em estudo, a forma como nós podemos fazer algum tipo de prognóstico do ponto de vista respiratório, mas vamos acompanhando e gerindo muito bem a insuficiência ventilatória e vamos introduzindo novos ventiladores, novas máscaras, à medida que a insuficiência respiratória vai progredindo, chegando ao ponto, como eu disse, da dependência total. Damos sempre prioridade a formas não invasivas, por máscaras, por uma simples peça bucal que o doente coloca ao pé da boca e quando quer respirar vai à peça bucal e respira. Portanto, depende do doente com alguma autonomia, mas chega a um ponto da doença, e há vários anos atrás eu pensava que até se podia evitar completamente. Hoje, com a grande sobrevida que nós vamos tendo, 10, 15 anos, 20, 30 anos de esclerose atal amiotrófica,
eu tenho a consciência de que há de haver uma altura na produção dessa insuficiência respiratória, em que os músculos da garganta não ficam suficientemente funcionais para que a ventilação se faça por máscara ou por peça, e aí a única forma de prolongar a vida através desse mesmo suporte ventilatório é realizar uma traqueostomia. E os doentes fazem um furinho na traqueia e o ventilador, em vez de entrar na máscara, entra diretamente na traqueia e aí sim a dependência é total e a vida é muito prolongada. Obviamente que a traqueostomia traz algumas complicações. A gestão da traqueostomia é uma gestão pouco mais minuciosa do que com as máscaras. Os cuidadores têm que ser muito mais treinados. Porque mas é possível que os cuidadores continuem a ser familiares, nesse caso, ou precisam de um técnico especializado? E ainda bem que falamos dos cuidadores, porque eu queria chamar aqui à discussão a questão fundamental que são os cuidadores. Não há dúvida nenhuma hoje que a qualidade de vida e a própria sobrevida de um doente com esclerose lateral amiotrófica está diretamente relacionada com a qualidade dos cuidados prestados pelos cuidadores. Que em Portugal, 90% dos doentes têm como cuidadores a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, até às vezes os seus vizinhos. Não é? Porque é uma doença de família, é verdade, mas porque a família também participa ativamente nos cuidados. Há países como, por exemplo, a Dinamarca, alguns estados dos Estados Unidos, em que há o chamado 24 horas de cuidados, em que o Estado paga cuidadores contratados para cuidar do doente com esclerose lateral amiotrófica. Isso não acontece em Portugal e em outros países da Europa. Portanto, quem assume os cuidados de um doente com esclerose lateral amiotrófica é a família. Por isso é que há famílias em que conseguem gerir esses cuidados, não é? E há outras famílias que têm uma grande dificuldade. E precisam de apoio técnico, eu acho que nesse caso, não é? Associações como a Apela e outras associações têm aqui um papel fundamental. Podem ajudar a preparar melhor os cuidadores, não é? só a preparar, mas como a fornecer alguma ajuda, porque acompanhar. Eu tenho esposas de doentes meus que deixaram de trabalhar, em que o único sustento daquela família era a esposa. Mas a esposa tem que ficar em casa para cuidar do seu marido. O seu marido deixou de trabalhar, portanto, acabou ali o trabalho. Então, a única forma de sustentar aquela família era a esposa. Então, a esposa, quando vai para casa, quando vai trabalhar, deixa o marido sozinho. Um doente com esclerose lateral amiotrófica mais dependente não pode ficar sozinho. Não pode. Tem que ficar acompanhado. Tem que haver ali, provavelmente, períodos em que é preciso alguém de fora estar a acompanhar aqueles doentes. Ou até mesmo um centro de dia, um local que dê onde um os doentes apoio com esclerose temporário, lateral não é? amiotrófica possam estar enquanto os seus cuidadores possam exercer outras atividades. Isso é fundamental. Voltar